Pronto. Vamos começar, gente? Vamos orar. Vamos orar primeiro. Vamos lá? Vamos orar? Deus, nós agradecemos o Senhor, Sim, Senhor. queremos exaltar o teu nome acima de tudo, queremos dizer o quanto nós Sim, amamos a Pai. tua presença, o quanto nós Dependemos amamos a de tua Ti, vinda. Espírito Santo. Queremos te dizer, ó Deus, que nós estamos nesse ambiente de aprendizado. Queremos, ó Deus, que o Senhor venha trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação sobre a nossa vida. Em nome de Em nome Jesus, do Senhor que nós seremos Jesus. impactados, ó Deus, que nós sejamos impactados pela glória do Senhor neste lugar. Faça-se conosco, dependemos totalmente do Senhor, Espírito Santo. Amém. Amém. Fechando. Aleluia. Vamos ler então. Nós vamos estudar hoje Mateus 18. Nós vamos fazer a leitura de todo Mateus, de verso 1 ao verso 35. Mateus 18, Verso 1, de 1 a 35. vamos lá então. Fazer ele todo então. Sim. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como a este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses meninos que creem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse o pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Uau! Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é missa que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo uma das mãos ou tendo duas mãos e dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que tendo dois e seres lançado no fogo do inferno. Vede que, vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai, que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando os 99 em busca da que se desgarrou? E, se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desagarraram. Assim, também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Assim também não é vontade do vosso Pai que está nos céus, que nenhum desses pequeninos se perca. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutas, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentio e publicano. 18. Em verdade vos digo que
Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: Não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com o seu servo. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que ganhar, com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tudo o que te pagarei. Então, o senhor daquele servo: Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, prostrando-se os pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso comigo. Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Tendo, pois, os seus conservos, Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à presença, disse: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo quanto devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não se do coração não perdoardes cada um a teu irmão as suas ofensas. Ok. Este capítulo, gente, trata da maneira, mais uma vez, Jesus vem falando com a gente, nesse capítulo 18, mais algumas maneiras que nós temos e devemos viver e agir no reino dos céus. Mais uma vez, Jesus nos ensinando como proceder e agir no reino dos céus. A partir do momento que nós convertemos e que nós somos inseridos e que nós queremos tomar o reino dos céus por esforço, logo então, Jesus aqui vai nos ensinar mais uma vez como nós nos comportarmos diante de algumas coisas, diante de algumas pessoas, de algumas maneiras. Porque assim, o capítulo 18 ele fala muito em relação na relação pessoal, né? Sim, Então, Jesus Cristo aqui estava tratando, todo o capítulo nós vemos aqui ele tratando, mostrando a criança, e sim, falando dessa criança, de como eles precisavam se comportar, porque na verdade ele estava falando do comportamento da mente daquela criança. Depois ele mostra Cristo e a criança, Cristo começa a revelar algumas coisas a ele, depois fala da responsabilidade, né? Depois, a partir do versículo 10, fala da responsabilidade do homem, que nós temos uma responsabilidade com as pessoas que estão ao nosso redor, a necessidade de entendermos essa responsabilidade. Depois ele fala da disciplina e do perdão, que também fala muito conosco. Por quê?
porque é necessário que nós venhamos dar a graça na medida que nós recebemos. Nós não podemos dar uma graça menor do que recebemos. Sim. Então, nesse capítulo 18, ele nos ensina a nos tornar como criança, que nós precisamos não ser criança, mas nos tornar como uma. É. Ou seja, ser humilde, ser assim, fácil de perdoar. E tantas e outras coisas que nós vemos em uma criança. Eu acredito que a Vanessa e o Valmir, eles veem através da Sofia e são ministrados muito. E eles são ministrados muito através da Sofia, ela sendo como criança. Assim também como a Poli. A Poli também é uma pedagoga e ela tem uma sobrinha. Então, ela também é ministrada. E hoje, quando os meninos eram pequenos, nós éramos ministrados, mas hoje nós somos ministrados pela vida da Radassa, da nossa neta. É. Né? O ser como criança e tornar como criança. Às vezes, quando a gente briga um pouquinho, ali corrigindo a Radassa ali, e quando a gente termina ali de corrigir ela já vem sorrindo. E às vezes é tão engraçado que ela faz que nem aqueles cachorrinhos, que quando você briga com eles, ela vem fazendo assim, encostando, Tipo, sabe? A cabecinha, tá você tá com raiva de mim, a cabecinha dela na gente e sorrindo, sabe? Então a gente precisa nos tornar ser como uma criança. E também não fazer tropeçar a outros, nem lhe pôr nenhuma pedra de tropeço, ou não pôr e nem ser uma pedra de tropeço para a vida de alguém. Não desprezar nem mesmo um pequenino que crer no Senhor. Ouvir a igreja e não ser condenado por ela. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Perdoar sem medida seu irmão. Então, tudo isso que é falado no capítulo aqui 18, nos fala que para entrar no reino do céu temos de ser humildes e não desprezar nenhum irmão. Antes devemos amar e perdoar nosso irmão. Então vamos ver aí do versículo 1 ao 5 e a gente vai tentar falar um pouquinho de cada aspecto aqui. Naquela mesma hora, chegando os discípulos a Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E aqui os discípulos eles sempre tinham essas coisinhas entre eles, né? Essa disputa entre eles assim. Não muito diferente de hoje. Muitas das vezes vão falar de nós nos pegamos, mesmo não demonstrando, às vezes dentro de nós, ou demonstrando, muitas das vezes a gente vê uma certa imaturidade de disputa, a gente querendo ser maior no meio onde que a gente está, no ecossistema que a gente está. Então, não muito diferente de hoje. Desde aquela época, os discípulos de vez em quando tinham essas disputas entre si. Quem é o maior no reino dos céus? Né? Continuando. Versículo 2: Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse: em verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aqui engraçado também que ele usa a expressão para os discípulos convertedes. Como é que é? Converterdes. Exatamente. Então ele já estava falando com os discípulos já tinham algum tempo, já tinham 1 ano, 2 anos, eu não sei quanto tempo aqui que os discípulos já estavam caminhando com ele. E Jesus vira, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então vocês já estão familiarizados aqui com relação à palavra entrar no reino dos céus, que é diferente de ser salvo
Muitos salvos hoje não estão convertidos, porque a conversão ela fala de uma metanoia, uma mudança de mente, e a mudança de mente ela traz a metamorfose, e essa metamorfose te gera uma mudança de atitude. Você se torna alguém novo, como Jesus quer que nós sejamos. Continuando? Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este a mim me recebe. Ou seja, receber em casa, quando fala menino aqui, no geral, é receber, ter o dom de hospedagem. Isso vai nos falar que nós vamos falar mais para frente, do julgamento das nações, que é um julgamento que virá para nós quando Jesus fala assim, eu bati na porta, eu vou falar com minhas palavras, eu bati na porta e vocês não me receberam. Então, recebeu que seja um menino, que seja um profeta, que seja um pastor, que seja qualquer outro servo do Senhor, você está recebendo o próprio Senhor. Porque o que acontece é que a gente precisa entender o seguinte, no versículo 4, Jesus vai mostrando a necessidade deles serem humildes. E o próprio Jesus disse, aquele que não se tornar humilde como esse menino, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Jesus fala da humildade. E depois, ele falando, qualquer que recebe um desse em meu nome, a mim também me recebe. Ele mostra aqui a necessidade da gente olhar para as pessoas que estão do nosso lado sem expectativa de receber algo. Porque quando nós recebemos qualquer criança na nossa casa, a única expectativa que nós temos em relação a essa criança é que nós precisamos dar todo o tempo necessário para essa criança. Quando a nossa neta vem aqui para casa, a casa se movimenta em volta da menina, da criança, porque ela tem 1 ano só e a gente precisa fazer uma força-tarefa para poder olhar ela, para poder brincar com ela, para poder conversar. Então, a gente precisa entender que quando Jesus falava assim, quando vocês recebem um desses pequeninos, você me recebe. Ou seja, quando nós recebemos os nossos irmãos, quando nós estamos recebendo as pessoas que estão do nosso lado, nós precisamos entender que a gente precisa olhar para eles sem nenhuma expectativa de receber algo dessas pessoas. Ou seja, o nosso coração precisa estar totalmente puro quando nós recebemos alguém ao nosso redor. E também é engraçado que quando fala que nós precisamos ser, como meninos, vai falar de uma dependência, né, como você já disse aí. E essa dependência total, porque o menino, a gente vai falar aqui de um modo natural, o menino, a criança, ela é totalmente dependente do pai ou do responsável por ela. Ela não se alimenta, ela não se locomove para alguns lugares. Né? Sim, e também falando da alimentação, a criança ela não fica perguntando ao pai, preocupado se amanhã vai ter alimento, vai né? ter um alimento, porque eles são dependentes do pai e sabe que o pai, isso assim de uma forma saudável, o pai A responsabilidade dele é essa, saudável, né? a responsabilidade dele é essa, de alimentar e prover o filho. Então esse filho, ele não tem essa preocupação de perguntar ao pai se amanhã vai ter almoço, se amanhã vai ter um café da manhã. Sim. Porque eles já sabem que a provisão deles vai vir pelo pai. Vai vir pelos pais. A Sofia foi perguntando, Vanessa e Valmir,
se vai ter comida em casa. Tá nem aí, essa aqui é o buchinho cheio, né? Exatamente. Mas porque ela sabe da provisão. E isso nós temos que ser como meninos. Entender humildade, a dependência, a confiança no Senhor que um menino tem no seu Senhor, que um menino tem no pai dele. Certo? Vamos ler agora o versos 6 e 7 de Mateus 18. Mateus 18, versos 6 e 7. Mas qualquer que escandalizar um desses meninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço uma mó de azenha e lhe submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Nós já falamos sobre escândalo aqui nas aulas anteriores. E o escândalo não é aquela pessoa que está fazendo, a gente já tem um entendimento, não é aquela pessoa que está fazendo algo de errado ou alguma coisa que aos nossos olhos não foram bem quistos, vamos dizer assim. O escândalo, ele é levado por aquele que leva a conversa. Porque o escândalo ele tem a ver com o ficar ofendido, Fomentar, praticar lashon hará, que é o pecado de maledicência. Lashon hará língua amaldiçoada, é maledicência em hebraico. Então é literalmente levar uma má informação, falar mal, contaminar o coração de alguém. Isso é escandalizar alguém. Ou seja, quando ele fala assim, se você escandalizar uma criança, é melhor que você amarre uma pedra de moinho no seu pescoço e se precipício no mar. Ou seja, se você contaminar o coração dessa criança com alguma informação a respeito de Jesus, nós podemos ler dessa maneira. Se você contaminar o coração dessa criança a respeito de Jesus, é melhor que você amarre no seu pescoço uma pedra de moinho e se jogue no mar. É muito forte isso, tá? É muito forte, né, gente? Por quê? Porque o coração da criança é puro. Na verdade, a informação que a criança tem é a que nós passamos para ela. E quando fala de criança, não é só a criança em si pequena. Todo novo convertido, ele é uma criança na fé. Ele está se alimentando de leitinho, ele é imaturo. E nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas, né? Exatamente. E a imaturidade faz a pessoa ficar amargurada com determinado assunto que ela ouvir. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, e muito cuidado. Hoje nós vemos tantos... Cuidado, gente, com vídeos que você vê de críticas, de vídeos de fofoca. Tem até o fuxico gospel, a maledicência gospel. Eu sou totalmente contra, certo? É isso mesmo. O coração da criança é de quem chega primeiro. Essa frase é incrível. Exatamente. É de quem chega primeiro. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e também prestar os nossos olhos, se tratando de vídeos, e também os nossos ouvidos, ouvindo também a maledicência. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, certo? Versos 8 e 9. Portanto, se a sua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. É melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, e seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor te entrar na vida com um olho do que tendo dois e seres lançado no fogo. Ou seja,
Se o teu olho, se algum órgão do teu corpo está fazendo você ficar ressentido, amargurado, contaminado, é melhor você arrancar. Isso aqui não é no literal não, viu, gente? No literal não. Arrancar do que ir para o lago do inferno mesmo e seres lançado no fogo do inferno. Aqui já é o fogo do inferno literal. Então Jesus está nos advertindo contra a contaminação através da maledicência, através do escândalo. Vamos ler agora do versos 10 ao 14. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos do céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquele do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do nosso Pai que está nos céus, que nem que um desses pequeninos se perca. Olha bem, engraçado que aqui ele está falando o seguinte, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca das que se desgarrou? Engraçado que me veio à mente, eu li um livro e esse livro eles falava um pouquinho dos Atos de João. Dos Atos de João, o discípulo amado. E eu me recordei agora de um dos atos deles, que não está na Bíblia, mas conta-se a história, que ele ganhou um jovem para Jesus e ele entregou, durante o tempo, ele discipulou esse jovem, durante o tempo ele precisava ir para outra cidade, evangelizar, e ele entregou esse jovem para essa igreja dessa cidade da época, eu não estou lembrando a cidade da época, e ele entregou para ele como cuidado, para eles cuidarem dele, por ele. Depois de um ano que ele volta a essa cidade, aí ele pergunta a esta igreja sobre esse rapaz que ele ganhou e tinha deixado os cuidados dele. E eles falaram assim, não, ele se desviou. E na época, eu lendo este livro, eu chorei muito, porque João é um dos discípulos que eu sou bem apaixonada pelo jeito dele, da maneira dele ser, o jeito dele lidar com Jesus, na simplicidade e humildade dele lidar com Jesus. Então, assim, eu me familiarizo muito com a pessoa do discípulo de João. E ele voltando nessa cidade, ele perguntando à igreja, a igreja falou assim, não, esse jovem se desviou. Ele sai desesperado, ele rasga as vestes dele e sai desesperado pela cidade procurando o jovem que tinha se desviado do caminho do Senhor. Porque ele tinha um entendimento que aquilo ali era a responsabilidade dele. Ele rasga as vestes por causa de um jovem, por causa de uma pessoa. Então, é engraçado que rasgar as vestes está ligado ao arrependimento. Arrependimento. E aqui fala, se um pastor, né, se um homem tiver 100 ovelhas e delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Ou seja, ele não vai em busca daquela que se desviou, daquela que saiu fora dos caminhos.
ou fora ali até aonde que ela poderia caminhar. E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelos 99 que não se desgarraram. Porque as 99, elas já estão ali guardadas. Estão separadas, protegidas, né? Estão separadas, protegidas. Então, quando ele encontra aquela uma ali que desgarrou, ele faz festa. Ele tem prazer porque ele conseguiu resgatar essa ovelha novamente. Assim também não é vontade de vosso Pai que está no céu, nem um destes pequeninos se perca. Interessante. Eu sei exatamente o que é esse coração regozijante de achar uma ovelha, porque quando eu era criança, na verdade, meu pai sempre teve sítio, né? Então ele trabalhava muito com boi, às vezes sumia, é muito comum quando você tem uma terra grande e um boi se desagarra dos outros e ali ele vai para o meio da mata, ele vai, pula cerca e por aí vai. Então, vez ou outra, sumia um bezerro, um boi, uma vaca, e a gente tinha que sair procurando nos lugares aonde poderia estar. Então já tinha todas as táticas, por exemplo, ó, se tem um capim, se o capim está alto e você começa a olhar o capim e tem uma entrada nesse capim, pode ser que esse bezerro entrou ali. Então, literalmente, você começa a fazer um trabalho de investigação para buscar esse animal que sumiu e que você precisa dele. Uhum. E eu lembro como se fosse hoje, lendo esse texto, de que quando nós achávamos o animal que tinha sumido, a gente começava a gritar, assoviar, sinalizar, para que todos se entendessem, porque nós nos dividíamos, né? Ia cada um para um canto para procurar. E quando um achava, a gente começava a assoviar e voltar e gritar para falar onde que estava, para todo mundo ir lá e conseguir pegar, porque quando ele se desagarra, tem um outro agravante. Todo animal que se desagarra do meio dos outros do seu rebanho, ele não é fácil de ser recuperado. Porque uma pessoa sozinha raramente consegue tocar esse animal. Porque ele fica arisco, ele fica assustado, ele fica. Porque ele se sente abandonado. Não é diferente com as pessoas hoje na igreja. É verdade. Não é diferente hoje com as pessoas hoje na igreja. Nós, por exemplo, temos contatos com muita gente, porque acabou que a gente serviu a Igreja de Cristo em vários lugares, e várias igrejas também. Então, de vez em quando, algumas pessoas que saíram da igreja, hoje estão desviadas, elas encontram com a gente, ou às vezes a gente conversa com eles pelo WhatsApp ou redes sociais, eles evitam conversar com a gente. Por quê? Porque eles se sentem abandonados, eles se sentem rejeitados, existe uma baixa estima, porque eles se sentem extremamente pecadores. E quem aqui não é pecador? É verdade. Eu falo com eles o seguinte, eu falo assim, nossa, João, mas eu sou pecador demais. Eu falei assim, então bem-vindo ao clube, que eu também sou. A diferença é que você, por enquanto, não está congregando em uma igreja. Mas a mesma graça que me alcançou, alcançou a você. O que nós estamos esperando para que você volte de onde você nunca deveria ter saído. Então, a gente precisa fazer essas análises quando a gente vê o texto falando e nos colocar no lugar de. Porque é terrível você chegar num lugar, num ambiente onde você não é inserido no meio. Sim. Não se sinta pertencente, né? Pertencente. Ou quando você sai daquele lugar e você vê que ninguém deu falta. Sim. E isso é terrível. Então, existe, Jesus aqui mostrou a necessidade de nós termos o amor do bom pastor. Exatamente, Poli, amor pelo próximo. Nós precisamos ter esse amor pelo próximo. É olhar com os olhos de Cristo. Então, Jesus ele vai nos ensinar o porquê não escandalizar o menino, o novo convertido.
Então, daqui para frente, ele vai nos ensinar como portar com eles. Ou seja, o certo não é sair falando mal, a maledicência, Falando qualquer coisa, né? falando qualquer coisa. O certo tem um comportamento, tem a maneira certa de lidar com essas pessoas. Então, os próximos versos vai nos dizer como lidar com essas pessoas. Versos 15 e 16. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Só, se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas, se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Ou seja, para que Jesus nos manda repreender o nosso irmão? Para que Jesus nos manda confrontar? É confrontar, é repreender, não é afrontar, não é apontando o dedo de juízo, mas é um confronto, porque o confronto ele traz conserto. Se a pessoa não quiser consertar, não é problema nosso, mas esse é o nosso papel. O nosso papel não é sair falando mal do irmão, é chegar para o irmão e falar assim: você está errando, você está pecando. O confronto ele traz para perto. A Exatamente. afronta ele empurra para fora. E Ele se, expele, e né? se ele não aceitar esse confronto, não é problema nosso, mas esse é o que Jesus nos manda O confronto é fazer. necessário. Ele é necessário. E esse confronto, ele é para que a pessoa conheça o seu pecado e confesse o seu erro. Exatamente, era para confissão. Ela entender que ela está errando, que ela está pecando, e para que ela venha confessar o seu erro, para que os os terceiros, as outras pessoas não venham a saber do seu erro, do erro do irmão que pecou. E fazendo isso é uma proteção de amor, ou seja, não é levando uma maledicência, falando mal, fofocando, falando mal do irmão, você vai confrontá-lo em amor, trazendo essa proteção para que ele se arrependa, Sim. certo? Porque o papel do confronto é exatamente esse. É trazer o arrependimento. Então, no verso 16, mas se não te ouvir, leva contigo, ou seja, ele vai mandar, Jesus manda levar testemunha. Falei assim, olha, eu confrontei, mas a testemunha aqui não é para fofoca. É como testemunha que houve um confronto e que essa pessoa não quis mudança. Nós fizemos o nosso papel, né? Exatamente, nós fizemos o nosso papel. Aí no verso 17, vamos ler. E se não as escuta, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Ou seja, ele vai que se o teu irmão não escutar mesmo, você falou, não escutou, você levou testemunha, não escutou. Se o teu irmão não escutar, dize-o à igreja, ou seja, aí vai ter que levar a igreja, mas só que a igreja vai ter que ter os olhos de amor. Gente, antigamente acontecia muito isso nas igrejas. Acontecia muito isso, mas só que Era exposto, né? era exposto, não era uma... O irmão ali, ele não era acolhido. Era uma religiosidade ali em cima, uma afronta, uma condenação. Era isso que acontecia, infelizmente. Mas é bíblico. É necessário. É bíblico. Logo depois de uma conversa. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer não é levar direto para a igreja. A primeira coisa que você tem que chegar é sentar e conversar com essa pessoa. Depois as Você testemunhas. conversou? Beleza. Depois não deu jeito? Leva duas testemunhas, conversa novamente. Na terceira vez, se você não conseguir resolver essa situação, é quando você vai levar para a igreja. Exatamente.
E se não escutar, dize a igreja, e se também não escutar a igreja, considere como um publicano e gentil. Se um irmão pecar contra nós, precisamos tratar com ele primeiro em amor, certo? Depois, por meio de 2 ou 3 testemunhas. Se ainda não escutar, e finalmente por meio da igreja, com autoridade. Por fim, a igreja foi revelada. Nós entendemos aqui que a igreja ela foi revelada em Mateus 16, 18. Esta igreja na sua totalidade, ao todo, que é o corpo de Cristo. Jesus aqui falando, ele fala da igreja local, ou seja, como que as igrejas locais e que congregantes deveriam se comportar com essa pessoa. Se esse crente ele se recusar ainda a ouvir a igreja, perderá a comunhão dela e será como gentio. E aqui Jesus fala claramente, como pagão e cobrador de impostos, que está fora da comunhão da igreja. Certo? Versos 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui, como nós vimos lá em Mateus 16, na aula, quando a igreja ela é revelada e quando esse poder de ligar e desligar foi entregue para a igreja através de Pedro, aqui amarrar e desligar significa condenar e soltar é ligar, significa perdoar. A igreja ela tem esse poder de amarrar, desligar um irmão e de ligar um irmão. Ela tem esse poder de ligar e desligar no céu um irmão. Versos 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Ou seja, se 2 estiverem em harmonia, com o mesmo pensamento e harmonia aqui, vamos citar exemplo, harmonia como acordes musicais, um violão. Se uma corda ali ele não tiver afinadinho, não vai sair aquele som com harmonia. Então, essa harmonia que nós precisamos ter. Então, pedir se refere à oração que trata do irmão, que se recusou a dar ouvidos à igreja, porque esse é o contexto. Ou seja, se 2 aqui estiveres concordando, orando com concordância por esse irmão, e pedir, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. E daqui para frente, a gente precisa observar que até o capítulo 15, Jesus vai falando da maneira individual, da pessoa individual, como ela agir, como ela ser. Do verso 16 em diante, ele começa a falar de como a igreja tem que se comportar, como a igreja precisa ser, porque no capítulo 16 de Mateus é quando a igreja é revelada. A primeira vez que ela é mencionada por Jesus, primeira vez que ela é revelada. Então, assim, a partir daí você vai ver agora o contexto aqui, falando para a igreja de Cristo. Entendeu? E a igreja de Cristo que não é local. Você está entendendo? É a maneira, a igreja total, a igreja por um todo de Cristo, o corpo de Cristo. Mas isso aqui que está ensinando é como a igreja local em que nós congregamos deveria se comportar. Só que, por experiência própria, em alguns momentos da vida, já aconteceu isso, mas com condenação. Então, a disciplina ela é correta, é certo se ter, é legítima. Né? Só que hoje nós temos, podemos dizer assim, fariseus no nosso meio, que querem ser muito mais, que se acham maiores do que os outros, você está entendendo? Que acaba levando isso para uma afronta, uma afronta, uma condenação.
E nossos olhos para essa pessoa que pecou tem que ser com amor, Misericórdia, né? com misericórdia, não com desprezo, entendeu? Essa frase tem me acompanhado há alguns dias. Eu não posso oferecer uma graça menor do que a que eu recebi. Então a gente precisa entender que, da maneira que nós somos amados, nós temos a obrigação de amar também. Entendeu? Se a... O amar não é aceitar o pecado, Não. Não é aceitar o pecado. porque a gente tem visto nas igrejas, eu vivi isso lá, porque antigamente, quando o irmão pecava na igreja, se reunia ali, depois de conversar com ele, depois de ir lá, e às vezes, e era bem claro, ele disse, olha, nós estamos desligando ele porque ele permanece no pecado, então não podemos deixar ele no nosso meio permanecer no pecado. E hoje a gente tem visto as igrejas elas minimizarem isso. A pessoa continua no pecado e ela está ali, né? E às vezes ela é aquele ponto de escândalo que diz no início, porque você como criança, quando você é como criança, você não escandaliza o outro, né? Você não se presta a escandalizar. E, na verdade, quando essa pessoa, ou esse irmão, está no nosso meio ainda em pecado, ele está escandalizando, ele está levando o nome do corpo de forma errada. Sim, e é isso mesmo. Então a disciplina e hoje tem feito falta. No sentido porque a igreja em si, a igreja em todo, viu, gente? Nós vemos hoje que o povo está levando as coisas de qualquer maneira. Na Estão verdade, levando as coisas de a qualquer igreja maneira. cresceu. Exatamente, porque não existe essa disciplina. É a hipergraça, né? É a Exatamente. hipergraça, A igreja cresceu. Eu exatamente. tenho que falar agora. A igreja cresceu no entendimento em relação à graça, porém ela regrediu na maneira de lidar com o pecado. É de disciplinar, né? Entendeu? Poli. Então, a gente precisa entender que nós precisamos, é o que eu disse, eu não posso oferecer uma graça menor do que a que eu recebi. Então, porém, a graça que eu recebi não pode me obrigar a amar o pecado. Mas o pecador eu tenho uma obrigação de amar. O verso 20 vai dizer o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí que vem esse versículo que é tanto falado no nosso meio e que fala exatamente de ter testemunho, de orar pelo irmão, de estar ali orando, porque o versículo 19 fala para nós orarmos pelo irmão e pedir. Então, se tiver 2 ou 3 ali reunidos, orando Em uma só visão. em uma só visão, em um só propósito, orando pelo irmão ali que está desviado, que está desgarrado, que está desligado, ou que está caído, ou que seja, ali o Senhor estará no meio desses irmãos e ele vai ouvir o clamor pela oração pelo próximo. Porque aqui cabe o princípio de Babel. A Bíblia diz que eles eram em um só pensamento, ou seja, em um só foco. Eles tinham uma visão. E a visão que eles tinham era uma visão aonde Deus entregou, aonde eles entenderam que eles precisavam alcançar independente de qualquer coisa. Então a gente precisa entender que existe um princípio na união da visão. E por onde você estiver reunido em 2 ou mais pessoas, em que o pensamento, em que a visão, em que o entendimento seja para o crescimento do corpo de Cristo, ou seja, para abençoar o corpo de Cristo, com certeza Deus estará presente. Sim. E Jesus ele é tremendo.
Ele é incrível, porque aí do versos agora de 21 ao 35, ele vem falar como você, ou seja, você precisa ser como criança, não causar escândalo. Aquela ovelha que se desgarrou, você precisa buscar ela. Porque talvez essa ovelha ela se desgarrou por causa do escândalo. Aí depois ele veio orientando. Se existe alguém que está aí em pecado, ele vai ensinando que vai causar escândalo. Então ele vai ensinando como lidar com essa pessoa. E por último, ele ensina como você perdoar essa pessoa. Uau. Porque se você não perdoar a quem te ofendeu, a quem te escandalizou, você corre o risco de não reinar com Cristo. Né? E o reino dele tem a ver, como nós falamos, com o milênio. E se você olhar a oração do Pai Nosso, a Bíblia diz, perdoa, que Deus perdoa os nossos pecados apenas se nós perdoarmos os nossos irmãos. Então, o princípio da oração do Pai Nosso é muito claro, que o perdão de Deus a nós é condicionado à maneira com que nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Sim. E o perdão não é sentimento. A gente precisa entender isso, que perdoar não é sentimento. Perdoar é verbo, é ação. Você toma a atitude, a ação de perdoar. E se a gente for esperar sentir a nossa alma, ela não quer perdoar. Porque o homem, a pessoa, ela te humilhou, ela te, né? Então tem todos os outros, tem tudo aquilo que ela provocou para que você fique magoado, ressentido com essa pessoa. Então se a gente for olhar, a gente não quer perdoar. E a gente só perdoa por causa do Espírito Santo também. Por causa do Espírito Santo. E perdoar, assim também como amar também, não é um sentimento. Amar é verbo, é decisão. Eu decido amar. Mesmo que, entendeu? No casamento, por exemplo, eu preciso decidir amar todos os dias. O Júnior precisa decidir amar todos os dias. Que eu faço raiva nele, ele faz raiva em mim. E nós decidimos amar um ao outro todos os dias, apesar de... Como que ele acha que a gente quer e não consegue e pede ajuda. A gente consegue. Exatamente. Muitas das vezes a gente não consegue perdoar sozinho. Nós precisamos de ajuda, de falar, de procurar alguém de confiança e falar, gente, eu tô magoada com a pessoa, o problema não é a pessoa, o problema sou eu. Aí você traz a responsabilidade, porque fui eu que me senti assim. Eu me senti magoada, eu me senti ressentido. Até mesmo porque quem carrega o peso da falta de perdão somos nós, exatamente, né? Eu me senti ressentido, então eu não estou conseguindo liberar perdão para a pessoa. O problema sou eu, não é a pessoa. E assim, Tiago 5,16 fala, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. E a gente precisa entender também que quando você ora por alguém, é impossível que você tenha raiva. Então, o maior segredo para você perdoar alguém é você começar a orar para aquela pessoa a quem você precisa perdoar. Então, se você está com rancor ou aborrecido com alguém, faz o exercício. Começa a orar por ele todos os dias. É impossível você não conseguir perdoar essa pessoa. Não tem como. Quando a gente ora pela pessoa, não tem como você guardar rancor, ressentimentos. O perdão faz a gente fluir, isso mesmo. A oração fala que quando a gente ora pelo nosso inimigo, quando a gente ora por aquele irmão que a gente não é tão assim com a cara dele, a gente amontoa brasas de fogo em cima da cabeça do irmão. Tá entendendo? Sei que não é fácil, mas é possível, viu, gente? É fácil, não é nada, né? Fácil não é mesmo, mas é possível. É a nossa luta diária. Verso 21 vai dizer o seguinte: então
Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui tem a ver com quantia, gente? Não tem a ver com quantia. Ou seja, 70 vezes 7 dá o quê? 499 vezes? Ou seja, gente, seja 90. paciente, seja perseverante. Você está entendendo? Perdoe. Exatamente, perdoe. Ah, eu vou ficar contando? Não, esquece de contar. Esquece de contar. Deus não conta os pecados que você pecou. Então, se Deus não conta os pecados que você pecou, faz assim também. Perdoa sem contar quantas vezes você tem que perdoar. Aí ele começa no verso 23. Por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com o seu servo. Ou seja, o reino dos céus é semelhante, se compara a um rei. Que rei é esse? Ao rei Jesus, porque que vai falar do tribunal de Cristo. Esse rei, e ele quis fazer conta com seus servos. Aqui vai falar do tribunal de Cristo, que fala lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, versos 5, 9. Capítulo 5, versos 9 e 10. Vai falar do tribunal de Cristo, que todos comparecerão diante desse tribunal e todos vão prestar contas diante desse tribunal as obras que foram feitas pelo corpo, através do corpo, boas ou más. E vai prestar conta, isso vai se dar no início do milênio, no final da tribulação, início do milênio ali, acontecerá esse tribunal. Então está falando do tribunal de Cristo. O ajuste de contas aqui se refere ao juízo perante o tribunal de Cristo, ou seja, Jesus vai reunir os seus servos e vai prestar contas com ele. E começando a fazer contas, o verso 24 diz assim: foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Achou o versículo? Não, mas não estou olhando aqui. É o 2 Coríntios. Você está no primeiro. Verso 5, capítulo 5, verso 9. Pode ler. Não. É 10. Verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou seja, bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Então, Jesus está falando aqui o reino dos céus, está falando desse tribunal de Cristo. Então, o verso 25 vai dizer: e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E aqui está falando de dinheiro, gente? Literalmente? Não. Está falando de dívida, de coisas que não foram. De algo impagável, porque cada talento era pagamento de 20 anos de trabalho de um lavrador. Ou seja, então... Aí se o cara deve 10.000 talentos, é uma dívida impagável. Exatamente. Então, tamanha soma indica que era impossível ao devedor soldar a dívida. Ou seja, ele tinha feito tantas obras más, que foi se juntando tanto que era impossível ele pagar a dívida. Se refere à pesada dívida dos nossos pecados para com o Senhor, acumulada após sermos salvos. Isso aqui está falando disso aí. Verso 25, e não tendo ele como pagar, porque nós não temos como pagar essa tamanha dívida. Aí vai falar da salvação. Mandou ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. E então aquele servo, prostrando-se, se reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, porque quando precisa ter perdão,
cura. Nós precisamos ser movidos por íntima compaixão. Só aí que acontece o perdão. Só aí que acontece o perdão, só aí que acontece a cura, a libertação. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Aí voltamos, verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, o servo daquele servo, que lhe devia 100 dinheiros. O que é 100 dinheiros perto de 10 mil. 10 mil? Vocês estão entendendo? Então, aqui está falando de uma graça que Jesus nos perdoou. Interessante o seguinte, presta atenção. Lá aqui fala de. Olha, é algo extremamente ridículo e irrisório. Olha só. Enquanto um talento pagava 20 anos de serviço, ele devia 10 mil talentos. E aí o outro devia 100 dinheiros. Ou seja, cada dinheiro era salário de um dia de trabalhador. Esse cara dos 100 dinheiros, ele não podia pagar. Mas era uma dívida irrisória, enquanto o outro era com 100 dias. 3 meses ele pagava a conta. O outro era uma dívida impagável. Se ele vivesse 5 vidas, não conseguia pagar. E foi perdoado. E é aí que entra o maior segredo das coisas. E olha o verso 29. Então o seu conservo prostrou-se aos pés e rogava-lhe, disse, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ou seja, usou as mesmas palavras que ele tinha usado com o Senhor. Ele, porém, não quis antes, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, ele foi perdoado por Cristo e ele não teve a capacidade de liberar perdão para o seu servo. Sim, aqui também, pô, ele fala da oração do Pai Nosso, assim como nós perdoamos os nossos devedores, perdoa nós também. Nos perdoa, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, e o dever aqui, aquele que me magoou, aquele que fez raiva, aquele que pisou na minha unha machucada, aquele que enfiou o dedão na minha ferida, e aí vai. Ele, porém, não quis, o verso 30, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Certo? Verso 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se, entristeceram muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara, porque tinha testemunha. E estas testemunhas foram falar, olha, o Senhor perdoou aquele servo, mas aquele servo não perdoou o seu conservo. E é isso que está dizendo o texto. E nós precisamos entender que a Bíblia diz que nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Os céus são testemunhas. A natureza é testemunha. Além de nós termos, né, os céus, os anjos, o próprio Deus que nos vê o tempo todo e os anjos, nós temos os homens são testemunhas. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Meu Deus. Conservo é o irmão que cometeu um pecado contra nós após sermos salvos e nos tornamos servos do Senhor. O fato de não perdoarmos o irmão que peca contra nós entristecerá outros irmãos que poderão levar essa questão ao Senhor, porque são testemunhas. O verso 34 vai dizer assim, ó, e indignado seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também,
Meu Pai Celestial, ou seja, Jesus está alertando. Se vocês fizerem do mesmo jeito, vai acontecer com vocês também. Meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, indignado o seu Senhor entregou, fala da maneira como o Senhor tratará com os seus crentes na ocasião da sua vinda, na ocasião do tribunal de Cristo. Se não perdoarmos o irmão que peca contra nós, seremos disciplinados. Olha bem o texto aqui, o verso 35. O meu Pai Celestial, o nosso Pai, porque o verdadeiro Pai disciplina. Então não vê isso como um castigo, mas vê como uma disciplina para um conserto. Disciplinados pelo Senhor até que o perdoemos de todo o coração, ou até que paguemos toda a dívida. Então o Senhor nos perdoará. Isso é o perdão do reino. Você só vai ser perdoado se você passar por uma disciplina. Hoje está tudo muito fácil, tudo muito livre, muito aberto. Nós estamos na graça. No milênio vai ser o reino de Cristo, que será regido com cetro de justiça. Vocês estão entendendo? Se não perdoarmos de coração o irmão, hoje não nos será permitido entrar no reino na era vindoura. E está falando de reino, não está falando da salvação, está falando do reino. Nós não iremos reinar com Cristo se nós não perdoarmos. E ainda nós passaremos por uma disciplina até que haja um conserto, até que seja liberado o perdão, até que seja pago toda a dívida. E é isso que o capítulo 18 de Mateus está nos dizendo. O Senhor Jesus está nos orientando mais uma vez como nos comportarmos diante dos nossos irmãos, diante da igreja, nos comportarmos para que nós, sim, nos esforcemos e tomamos o reino com esforço. Isso é tomar o reino com esforço. É mesmo o irmão pecando contra nós liberarmos perdão, perdoar, mas nós temos que ter o olhar de misericórdia, agir com íntima misericórdia e perdoar o irmão assim como nós fomos perdoados pelo nosso Pai Celestial. É isso. Amém? Deus abençoe vocês e nós estaremos na próxima aula, na próxima segunda-feira,